difícil. Mas Vamos bate lá. uma palma aí na altura do seu rosto antes da gente começar. Bate uma palma é ótimo, por Bate, isso. pra gente sentar depois da porra toda. Tá ótimo. Entendi. Quando a gente fala em criminalização da cultura, a gente acabou, depois de muitos anos entrando, desde no Maracatu Nação Estrela Brilhante, que é numa favela em Pernambuco, até na aldeia Cariri Chocó, que na área urbana, né, de uma cidade, que são os índios do Nordeste, e ao mesmo tempo trabalhando com Maranhão e com muitos grupos populares em São Paulo e no Rio, a gente acabou criando uma metodologia que eu chamo de metodologia de intervenção social. A gente foi adotado por um sociólogo que disse: vocês têm uma forma de intervir, de entrar numa comunidade, de trabalhar culturalmente. E isso tudo culmina quando a gente volta a morar no Rio de Janeiro em 2009. A gente foi chamado para fazer o 5º Fórum Urbano Mundial e foi desafiado pela ONU Habitat para reproduzir esse modelo de intervenção social que a gente então aplicava nessas comunidades tradicionais dentro da cidade do Rio de Janeiro. E aí dentro da cidade do Rio de Janeiro a gente foi entrar nos complexos mais violentos da cidade, que é o Complexo do Alemão e o Complexo da Penha. E ali para mim foi muito forte o choque cultural mesmo, né? De você entender que um território tem a sua cultura, tem seu jeito de fazer, seus fazeres, seus saberes. E a gente estava no meio da Rio+20, a gente estava no meio do processo de pacificação das favelas no Rio de Janeiro. E a gente, para fazer um show junto com os jovens locais, a gente simplesmente teve que falar com o Exército, com a Aeronáutica, com o Bombeiro, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com o chefe do tráfico, com o presidente da Associação de Moradores, com todos os artistas locais. Enfim, a gente começa a perceber, e isso a gente já percebia dentro de uma aldeia indígena, dentro de uma favela, dentro de um grupo de maracatu, numa favela em Pernambuco, a gente percebeu que o Brasil inteiro, dentro das suas favelas, dentro das suas periferias, tem uma lógica muito estranha, que é uma lógica do colonizador. Que é uma lógica assim, eu fui criado nesse bairro, nesse território, você foi criado naquela rua que já é um outro bairro, já é um outro território, eu fui comandado pelo Comandos Vermelho, você pelo Amigo dos Amigos, ou por qualquer outro grupo, qualquer outra facção, ou qualquer outro partido político, ou por qualquer outro presidente de associação de moradores. Mas assim, o que a gente percebe é que é a desunião e é a força mesmo de assim, eu não sei nem quem você é, então com você eu não falo, com você eu compito, com você eu tenho uma disputa de território, de valores, de necessidades. É tipo, em inglês a gente chama The War of Survival, né? A guerra da sobrevivência. Então assim, a gente aprendeu a se matar mesmo, a se degladiar e a disputar. E é muito difícil, eu acho, assim, para a sociedade brasileira, unificar e buscar caminhos comuns. Ou tudo bem, a gente tem muitas diferenças, mas onde estão as semelhanças? E também o ao contrário, a gente tem muitas semelhanças e aonde estão nossas diferenças. Então, aonde que aí vem esse grande movimento, então não preciso nem concluir, né, que lá o projeto chama Solução Jovem, a gente fez dentro do Complexo do Alemão, Complexo da Penha, e foi um dos projetos mais desafiadores que a gente já fez. E ele ainda está em processo, enfim. E aí, para mim, entender todo esse contexto, porque eu acho que, enfim, forças da natureza, eu tive que sair do Brasil por 3 meses e acompanhava tudo através do pós-TV, que quando eu volto mudou para mídia ninja. Mas que para mim, eu conheci voltando ao Rio de Janeiro com o movimento da Lei Griot, né, que é a lei de inserção da tradição oral dentro da educação formal. Uma grande amiga me colocou em contato com os Fora do Eixo. E como eu venho da escola da tradição oral, eu precisava, mais do que ter opiniões, quem era, quem não era, era assim, que nem a gente aprendeu a trabalhar com os índios do Nordeste. A gente conheceu os Cariri Chocó nos apresentou para os Funiô, para os Pancararu, para os Tuxá, né? É quase que uma referência. E aí, porque é assim mesmo, a gente honra a primeira pessoa que a gente conhece, que nos apresenta, e ela nos leva para o outro universo, para a gente ir conhecendo as diferentes verdades. Então, conhecer o Fora do Eixo, para a gente, foi assim, a gente entrou de uma forma muito orgânica. Eu fiz questão de ir morar numa casa fora do eixo, eu passei um fim de semana em Manaus,
um fim de semana não, eu fui ver o Boi de Parintins, depois da Rio Mais 20, e fui por um coletivo, muito interessante porque era um coletivo que ainda não era, vamos dizer assim, oficialmente uma casa fora do eixo, era um coletivo que estava migrando para o fora do eixo. E a gente também foi para Belo Horizonte e conheceu uma casa lá por causa de uma atividade do Conselho Nacional de Juventude, que eu também faço parte. E assim, tanto conheci as pessoas mais pensantes e todo um movimento de apoio mútuo de coletivos, né, de como fortalecer a Alegriô, como fortalecer os mestres tradicionais, que é a nossa bandeira, que é o que a gente trabalha, sobre identidades, fronteiras visíveis e invisíveis, desenvolver pontes, narrativas, esse é o foco do trabalho do Raízes da Tradição. Então, assim, para mim, os Fora do Eixo eram jovens incríveis, pessoas buscando novas formas. E o que mais me impressionou foi quando eu fui para a Universidade Livre das Culturas, eu fui convidada e fui para o Ceará, e fiquei uma semana vivendo com Patativa, com o que eles chamam de Cubocard, ou com a moeda local dos Fora do Eixo. E mais do que isso, eu aprendi muitas coisas na Universidade Livre das Culturas. Eu aprendi que os Fora do Eixo tinham 4 pilares, né? Eles são jovens que criaram um partido. Eu acho que ninguém nunca deixou isso não claro, isso quem conhece os Fora do Eixo sabe disso. Existe um partido, que é o Partido das Culturas, que é uma outra lógica, que não necessariamente é um partido político no sentido partidário, né? Mas é um partido. Nós somos pensadores, nós somos seres políticos e estamos fazendo política sim. Uma universidade, que é isso, os diversos campi, né, que é o plural de campus, que eu aprendi também ali, que era essa coisa de onde quer que a gente esteja é um campus, né? É um espaço de troca de conhecimento, de circulação de informação e de conhecimento e de conteúdo. Isso para mim tem muito a ver com todas as comunidades indígenas e com todas as comunidades que eu trabalho. Então, para mim, isso fica claro e é orgânico e me representa, vamos assim dizer. E essa história de criar um banco, né, e uma agência de comunicação. Então, assim, são jovens que estão sendo, de uma certa maneira, criminalizados também, e é muito fácil o que a gente não entende a gente julgar, o que a gente não entende a gente criticar. Mas eu, Ana Paula, e representante desses grupos que eu trabalho, a gente chegou junto, desses coletivos, né? E, na verdade, assim, não concordo com tudo, não concordo com todas as formas com todos os valores, vamos assim dizer, nós teríamos outros valores, mas aí estão as semelhanças e as diferenças. E, na verdade, eu acho um absurdo criminalizar o que quer que seja, porque, na verdade, estamos em transformação, estamos nos inventando agora. E o Fora do Eixo, ele traz isso, é um coletivo, quem está perto, quem conhece, sabe que tem as guerras, tem as idiosincrasias, tem as questões, porque somos todos humanos. Então, assim, não tem uma grande unanimidade, não tem uma grande... cada um está fazendo do seu jeito, são coletivos, são jovens, são pessoas... Quando eu morei em Manaus, eu prestei muita atenção nisso, né? Os jovens largam, às vezes, as suas casas, os pais ajudam aqueles jovens que estão morando dentro daquele sistema coletivo. Então, por exemplo, uma das mães pegou o carro e levou a gente para o aeroporto, ele deixou o outro num outro show, num outro compromisso que ele tinha. Quer dizer, é realmente uma forma de trabalhar em rede e de envolver muitas e muitas pessoas. Então, assim, muita questão sobre financiamento, né? Entrou o dinheiro. E todos os coletivos que eu conheço no mundo, desde uma tribo indígena até um grupo de maracatu, quando você começa a crescer e ter visibilidade, começa a ganhar dinheiro, quais são as regras de aplicação desses recursos? E aí que está o X da questão. Porque, assim, por mais que você crie as regras que forem, elas serão sempre questionadas. E sempre alguém vai ficar satisfeito e alguém não vai ficar satisfeito. Então, assim, quem sou eu para dizer se está certo ou errado? Mas, ao mesmo tempo, também eu acho um absurdo, eu entendo a lógica de um grupo cultural se auto-investir, né, ele está em manutenção porque ele aplica o dinheiro de volta nele mesmo. Muitas vezes, por exemplo, a gente conversando sobre política pública de teatro, né? Por que o teatro está... Eu acabei de voltar de uma residência artística, o início da minha vida é as artes cênicas, né? Eu estudo a relação entre ritual e drama. E qual é a essência do teatro, né? E do ritual? Então, assim, um teatro
ele muitas vezes não gera recursos ou ele não está bombando como o cinema, porque assim, as pessoas que ganham dinheiro com teatro não necessariamente reinvestem em teatro. Então eu fui atrás de uma política pública de uma cidade micra chamada Cleveland, Ohio, que as pessoas por 20, 30 anos tiveram que criar obras nos lugares de origem, nos locais. Então você tem que contratar um diretor, um dramaturgo, um iluminador, um ator do lugar. Então não tem como em 30 anos você não ver as gerações de 10, 20, 30 anos se beneficiarem com isso e toda uma cidade ganhar com isso. Eu acho que os Fora do Eixo e muitos outros coletivos e muitos outros movimentos, a gente vai entender eles daqui a algum tempo. Porque esse nosso país e essa nossa identidade, ela está sendo construída agora. Ela está sendo, entende? Então, assim, é difícil de entender, é uma lógica nova, complexa. Eu me lembro muitas pessoas no dia da reunião do Mídia Ninja, quando teve as primeiras prisões. Quem é a liderança? Qual é a pauta? Todos nós temos uma pauta. Cada um daqui que tem sua individualidade, que representa um coletivo, que representa uma bandeira, tem uma pauta. E quem é líder? Todos nós somos líderes. E eu acho que assim, tem uma coisa muito positiva também nessa forma de fazer política, que é uma política que reconhece sim todos os outros. Muitas pessoas questionaram muito sobre isso, né? Se realmente essas pessoas são reconhecidas. E na verdade, para mim, assim, quando a gente entra nessa questão de nós e eles, aí eu digo nós, o governo e a sociedade, nós, os artistas e os políticos, nós, os índios e os fazendeiros, né? Quando a gente não entende que tem uma humanidade, que tem uma outra pessoa aí do outro lado, que está me ouvindo agora, e quando a gente não consegue dialogar mais ali, quando a gente se institucionaliza e quando a gente vira máquina, a gente vira coisa, a coisificação das coisas, para mim, eu não tenho mais interesse nenhum. Para mim, morreu a cultura, morreu a arte, morreu o entretenimento, morreu. E assim, procurem descobrir e conhecer quem são as pessoas antes de julgar. Muitas pessoas também questionam que as redes sociais, a pessoa tá ali, não faz nada, não vai lá para a ponta, não vai lá para a base, não conhece a realidade. Enfim, quem sou eu também, mais uma vez, para julgar? Eu só acho assim, conheçam, vai lá, dorme numa casa, vai lá conversa, articula, conhece, fala com pessoas que conhecem. E não escuta só um lado. Na África, segundo os griots, Sotigui Koyate, que é um mestre da tradição, ele sempre falou o seguinte: na África a gente leva em consideração 3 coisas antes de qualquer coisa: a sua verdade, a minha verdade e a verdade. Então, pelo menos, existem 3 lados de qualquer história que exista para que a gente possa pensar e refletir juntos. Então, antes de criminalizar qualquer movimento cultural, qualquer coletivo, os Black Bloc, os Fora do Eixo, uma organização indígena como, por exemplo, o Chucuru Cariri, o próprio baile funk, vamos entender e não vamos botar tudo na mesma panela e misturar e dizer assim, é um bando de vândalo, um bando de arruaceira, um bando de maluco, um bando de... né? Vamos tentar entender, porque, de uma certa maneira, isso tudo foi plantado no nosso DNA, na nossa memória, para que a gente não se reconhecesse, para que a gente não se unisse, e para que a gente, como pessoas colonizadas, não reconhecesse quem a gente foi, para a gente saber hoje quem a gente é, para a gente saber para onde a gente está indo. Então, a minha proposta é que a gente vá junto, e que a gente se reconheça, sim, na nossa diferença, porque é só na nossa diferença que a gente se complementa. Então é isso. Caraca. Sei lá o que eu falei, eu fui pra filosofia e É isso. griote.